Bom, nesse vídeo eu vou ensinar para você como que você vai fazer uma ordem de serviço, seja ela para uma oficina mecânica ou para qualquer outro tipo de empresa que tenha necessidade de estar gerando uma ordem de serviço. Primeira coisa que você tem que entender na hora de fazer a geração da ordem de serviço é que você tem que estar com os seus clientes cadastrados. O seu cliente está entrando na empresa, está deixando um produto ali, um equipamento, para fazer manutenção. A primeira coisa que você vai fazer é o cadastro do cliente, né? Você vai acessar aqui o cliente e vai fazer o cadastro do cliente conforme nós ensinamos em aulas anteriores. Feito o cadastro do cliente, você tem que ter no Agile todos os seus serviços cadastrados, né? Você vai entrar em produtos, você vai fazer o cadastro do serviço, e aqui na opção tipo, você vai colocar serviço, né? Isso aqui não é um produto, isso aqui é um serviço. Vai colocar o nome do serviço, serviço de reparo X, e vai colocar o preço e vai marcar o tipo aqui como serviço. Ponto. Feito isso, você estando com o cliente cadastrado e os serviços cadastrados e também as peças que você vai precisar para incluir nessa ordem de serviço, você já pode abrir a ordem de serviço. Você vai vir aqui em vendas. Aqui no menu esquerdo você tem a OS, que é a ordem de serviço. Você vai clicar nela. E agora nós vamos preencher uma ordem de serviço nova. Nessa tela de pesquisa aqui, o sistema Agile, o Agile vai mostrar todas as ordens de serviços que você tem em aberto, né? Se você se atenta aqui pela questão do status, né? Qual é o status de cada ordem de serviço? Essa ordem aqui, por exemplo, já foi verificada pelo técnico e ela está aqui aguardando autorização, né? Quer dizer que você já passou o orçamento para o cliente, né? Você já detectou o problema que existe no equipamento do cliente e você está esperando uma autorização do cliente para dar início ao conserto, né, ali do equipamento que o cliente deixou na sua empresa. Vou até ensinar logo essa parte aqui. Você ligou para o cliente, ele aceitou, né, o orçamento, concordou com a ordem de serviço, você vai abrir a ordem de serviço e você vai colocar esta ordem de serviço aqui na situação, você vai colocar em andamento. Ela já foi autorizada e agora ela está em andamento e você vai salvar novamente e vai dar OK. Ali, se você quiser deixar uma observação, você pode deixar em observação. Então ela vai mudar o status aqui e vai ficar em andamento, significa que o equipamento já está sendo consertado. Então, vamos fazer uma nova ordem de serviço. Para fazer a ordem de serviço nova, você vai clicar aqui em adicionar. Esse modelo de ordem de serviço é uma ordem de serviço não de oficina, é uma ordem de serviço para um outro tipo de empresa, como por exemplo, uma loja de consertos de ar-condicionado, uma loja de informática. Ela não é uma oficina mecânica para carros. Mas o Agile também tem esse modelo de ordem de serviço para a oficina mecânica. Nesse primeiro exemplo, nós vamos trabalhar esse modelo aqui. Você vai incluir, você vai selecionar o cliente que você já cadastrou. Você vai deixar aqui como pré-OS, né? É uma pré-OS. Você vai selecionar o técnico que está olhando o equipamento. Você vai colocar aqui o nome do cliente, né? O nome do cliente que solicitou. Nome do cliente. Defeito reclamado. Esse defeito reclamado é o que o cliente chegou falando, né, na empresa. O equipamento não está ligando. Exemplo, né? Um exemplo. É um exemplo. Aqui você pode fazer alguma observação e aqui, se você quiser já colocar algum diagnóstico, você pode colocar. Se não, você pode deixar para colocar posteriormente, quando o técnico der a olhada no equipamento, né? Quando o técnico avaliar o equipamento.
E aqui você dá uma previsão de quando será entregue. Por exemplo, nós estamos hoje no dia 21 de janeiro de 2022, o equipamento será entregue no dia 21/1/2022. Se você quiser colocar o horário, você pode colocar às 14 horas. E aqui você coloca a garantia que a empresa dá do serviço, né? Você pode colocar, especificar a data de acordo com a política da sua empresa. Feito isso, você pode salvar a ordem de serviço, né? A ordem de serviço foi feita, está aqui. Você já tem aqui no painel a reclamação, né, do cliente. O exemplo aqui, o equipamento não está ligando. Você tem um número da OS, né, da ordem de serviço. E aí você vai passar esse equipamento para o técnico, né, para que o técnico dê uma olhada. O que você vai fazer aqui na ordem de serviço agora? Depois que a ordem de serviço é feita, o técnico vai avaliar e vai lhe informar o que precisa ser trocado no produto. Por exemplo, você vai vir aqui e vai selecionar os serviços, né, que estão sendo executados nesse equipamento. Como exemplo, eu tenho aqui o serviço de reparo X. Aqui tem o valor. Nesse instante aqui você pode trocar esse valor. Ele é R$150, mas você pode colocar um valor. Por exemplo, você deu um desconto para o seu cliente, deixou por 120, por exemplo. Você pode trocar aqui esse preço. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um serviço, né, na minha ordem de serviço. Salvei. E o que eu vou fazer novamente? Vou colocar mais um serviço. Eu estou colocando aqui a mão de obra. Agora eu vou colocar qual a peça que eu usei nesse equipamento para poder estar consertando ele, né? Você vai cadastrar essas peças no seu sistema. Como exemplo, eu vou colocar aqui esse produto que está cadastrado aqui, como se ele fosse uma peça de reparo. Vou selecionar aqui, vou dizer que pegou 2 e vou dar OK. Nesse momento, eu tenho a minha ordem de serviço preenchida. E ela já está me dando aqui um total, né? Eu já sei qual é o problema do equipamento, eu já disse aqui qual que é a mão de obra e já informei aqui na ordem de serviço as peças de reposição que eu preciso para colocar nesse equipamento. E ele já me dá aqui um valor total, já com o serviço, de R$230. Nesse momento aqui, você pode ver aqui que a ordem de serviço ela está lançada. Você vai entrar em contato com o seu cliente, vai informar para ele, vai mandar o orçamento para ele. E se ele aceitar o orçamento, você vem aqui na situação da ordem de serviço e coloca em andamento e salva. Aqui, se você quiser fazer uma observação, você pode fazer, se não, você dá OK. E a ordem de serviço agora ela está em andamento, né? Ela está em andamento. Esse painel ele serve para que você veja todas as ordens de serviço que você tem na sua oficina, né? É uma forma de você estar organizando para saber o que está em andamento e o que está parado ainda, pendente de autorização do cliente, tá? Vamos lá então, nós vamos abrir a ordem de serviço novamente. O serviço já foi efetuado, você já negociou com o cliente e o serviço já foi efetuado, tá? Essa ordem de serviço agora ela deixa de ser em andamento e ela passa a ser concluída, né? Você vai marcar aqui concluída e você vai salvar a ordem de serviço. Você vai dar OK aqui. Aí aqui você vai fazer o fechamento da ordem de serviço. Primeiro, vamos voltar aqui na tela novamente. Aqui você vai abrir ela novamente, ela já foi concluída. Vamos voltar aqui. Aqui ela está marcada já como se ela fosse concluída, né? Já foi feita a conclusão da ordem de serviço. Eu vou gravar outro vídeo para que esse vídeo não fique tão grande assim.